Hoje é dia 8 de janeiro, é exatamente um ano, a essa hora aqui, né? 6h36 já tinha começado, né? Aliás, já estava em andamento. O que foi, segundo o Supremo Tribunal Federal, uma tentativa de golpe de Estado, né? Deixou de ser agora eu acho que foi isso, eu acho que foi aquilo, eu acho que foi vandalismo. Você tem uma decisão, concorde ou não, a gente tem uma decisão, tem aquela história, né? Decisão judicial, você pode discordar, pode discutir, mas tem de cumprir. E o Supremo Tribunal Federal decidiu. Já tem gente condenado por tentativa de golpe de Estado, de desestabilizar o país, de tentar impedir que o presidente eleito, na época, tomasse posse. Então, a gente tem um caso concretizado, né? Deixou de ser um debate para ser uma sentença judicial. A gente pode continuar discordando, alguém pode continuar discordando e entender que o que aconteceu no dia 8 de janeiro não foi uma tentativa clássica de golpe de Estado, foi uma baderna, foi uma quebradeira, foi algo que merece ser punido, mas ser punido de um outro jeito, não como está acontecendo, estava e continua acontecendo até agora, né? Mas o fato é que já tem muita gente punida por tentativa de golpe de Estado, de atentado contra o Estado Democrático de Direito, e outros serão punidos. Hoje de manhã ainda teve uma operação, mais uma etapa daquela operação Lesa Pátria, né? Que eles estão pegando agora quem deu grana para os caras irem lá para Brasília. Porque por enquanto pegaram o que eles chamam de executores, né? Quem colocou a mão na massa do golpe. Mas tem quem não colocou a mão na massa do golpe, a chamada mão do gato, né? Quem ficou ali manipulando os bonecos. E esses estão sendo buscados. Hoje, um financiador foi preso. Além dos financiadores, tem os autores intelectuais do que aconteceu no dia 8 de janeiro do ano passado. Onde vocês estavam no dia 8 de janeiro do ano passado? Era um domingo. Eu estava saindo do cinema. Estava no cinema com a Sofia e com a Marcela. Nós fomos assistir a um filme infantil, claro, que a Sofia estava junto. E eu com o celular desligado, né? Como tem de ser. Nem todo mundo faz. Não estava desligado, estava no silencioso. E quando eu saí do cinema, eu recebi aquela chuva de mensagens, né? Os pushes daqueles portais de notícias que começam a avisar o que está acontecendo, né? E confesso que num primeiro momento, porque é uma coisa tão distante da nossa realidade, né? Embora fosse um assunto recorrente ali durante a gestão do ex-presidente Bolsonaro, eu e acho que muitos dos que estão acompanhando o Flow News aqui só ouvimos falar em golpe de Estado, em não reconhecimento de resultado de eleição em livro, né? Em filme, enfim, professor em sala de aula, né? E de repente nós nos vimos ali no meio de uma história muito parecida àquela que nós ouvíamos, sabíamos que tinha acontecido, mas era algo tão distante que parecia uma ficção, ou um negócio que aconteceu num lugar do passado que é inatingível, inalcançável, uma coisa que vai ficar por livro de história. E a gente vai lembrar de vez em quando, né? Celebrar a data em que aquilo acabou e vida que segue. De repente, no dia 8 de janeiro de 2023, todos nós fomos puxados para trás, como que as páginas do livro fossem todas apagadas e nós voltássemos, sei lá, para 1964, alguma coisa assim. É claro que foi uma coisa totalmente diferente. Eu estou me referindo aqui à ideia, né? A concepção daquilo que muita gente queria que acontecesse, né? Então é essa lembrança que eu tenho daquele dia. E aí depois fui para casa, entrei em contato, eu trabalhava na CNN na época, entrei em contato com a redação, perguntei se eles estavam precisando de reforço, se precisavam que eu fosse para lá, disseram que não, que já estava mais ou menos tudo sob controle para transmissão, claro, né? Mas aquilo, enfim, durou dias, é como a história da pedra no lago, né? Você joga a pedra no lago, tem a queda e depois ela vai provocando ondas, né? E até hoje a gente está tentando assimilar o movimento provocado por essa pedra na água. Foi uma espécie de tsunami naquele momento, porque ninguém entendeu o que estava acontecendo. Agora, o mar um pouco mais calmo, não totalmente calmo, mas com o mar um pouco mais calmo, a gente consegue olhar para o ano passado, voltar 365 dias no tempo e ter um pouco mais de clareza do que aconteceu, né? E a data foi usada hoje para eu ia usar a expressão celebração,
foi uma celebração, segundo os organizadores, né, foi uma celebração da democracia, não uma celebração daquilo que aconteceu, porque ninguém celebra aquela quebradeira, tentativa de desvirtuar o resultado da eleição, né? Mas foi uma celebração da democracia, uma lembrança do que aconteceu no ano passado, para não permitir que volte a acontecer algo parecido, nem no curto, nem no médio, nem no longo prazo. A gente separou aqui um trechinho do que disse o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele tem dado uma série de entrevistas e tem atribuído o dia 8 de janeiro do ano passado, entre outras coisas, ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Até aí, nenhuma novidade, né? Mas houve um evento grande hoje à tarde, foi feito lá no Senado, e a gente separou um trechinho aqui do que disseram algumas autoridades. Tem também a fala do governador de Minas Gerais, que a gente vai mostrar mais para frente, explicando por que é que não foi ao evento, embora estivesse em Brasília. Existem políticos, especialmente governadores que fazem oposição ao presidente Lula, que acham que o PT, o presidente Lula e que o PT estão usando o evento em benefício próprio. Deixou de ser um evento pela democracia para ser um evento político partidário, para desgastar o Bolsonaro, para tentar passar a impressão para a sociedade de que só o PT é o partido que defende, que prima pela democracia, que zela pela democracia. Então tem aí um certo incômodo. Mas para a gente começar a nossa conversa, acho que nós podemos então ouvir o que disse o presidente Lula. Foi agora há pouquinho, a gente separou esse trecho para vocês aqui, tá fresquinho, acabou de acontecer. Todos aqueles que financiaram, planejar e executar a tentativa de golpe devem ser exemplarmente punidos. Não há perdão para quem atenta contra a democracia, contra seu país e contra seu próprio povo. O perdão soaria como impunidade, e a impunidade como salvo-conduto para novos atos terroristas no nosso país. É isso, esse é um trechinho do que disse o presidente da República agora há pouquinho. Perdão significaria estimular a ocorrência ou cometimento de atos semelhantes, segundo o presidente da República, né? Tem um incômodo grande aí, como eu dizia, o Lucas Lopes está dizendo aqui, estão mesmo usando a data para se promover. É uma leitura interessante do que está acontecendo, viu, Lucas? Tem muita gente que pensa como você também, e é uma leitura que faz sentido, né? Não é necessário menosprezar o que aconteceu no dia 8 de janeiro do ano passado para concluir que hoje tem gente tentando tirar uma casca eleitoral do que aconteceu no dia 8 de janeiro do ano passado. Então é possível. O que eu quero dizer aqui, não sei se vocês concordam, é que é possível compreender as duas coisas. É possível entender que hoje há, de fato, um grupo político tentando tirar proveito do que aconteceu, sem menosprezar a relevância ou a gravidade do que aconteceu no ano passado. Mas é evidente que há um grupo político, o Partido dos Trabalhadores, por exemplo, o presidente da República, tentando apresentar à sociedade uma leitura de que só o grupo político que hoje está no poder é que zela pela democracia. Primeiro que isso não é vantagem, né? Zelar pela democracia é uma obrigação de todos nós, né? Nossa, como cidadãos comuns, até do presidente da República, de ministro e tudo mais. Então, até aí, nenhuma vantagem. E o segundo aspecto, talvez mais importante, é que, obviamente, não é só esse grupo político quem preza pela democracia. Acho que a discussão que pode ser feita e deve ser feita é a seguinte: o grupo político que estava no poder até 2022 zela pela democracia, esse grupo político que reúne tanto apoio, que reúne tanta gente, que teve tanto apoio popular nas urnas, preza pela democracia, havia de fato a intenção organizada de um determinado grupo político de desestabilizar o país ao ponto de fazer com que o presidente da República aceitasse uma GLO, que é aquela garantia da lei e da ordem, quando ele chama as Forças Armadas
para tomar conta de um determinado pedaço de chão, de um determinado terreno. Isso já aconteceu várias vezes na nossa história aqui, não é? Bom, eu estou citando essa história da GLO porque ontem, no documentário, belíssimo documentário que a Júlia do iLib fez, ajudou a fazer, claro, né? E foi exibido na Globo News, numa entrevista, o presidente Lula disse que em determinado momento, no domingo, dia 8 de janeiro do ano passado, ele estava em Araraquara no dia, né, aqui no interior de São Paulo, veio visitar Araraquara por causa da chuva, a cidade estava toda destruída por causa da chuva, e aí ele começou a receber informação do que estava rolando, etc e tal, a coisa foi crescendo, foi ganhando vulto. Em determinado momento, alguém chegou a sugerir para ele uma GLO. Decreto, a coisa está saindo do controle. Decreta uma garantia da lei e da ordem. E aí, nesse momento, a Janja teria dito a ele, e ele já tinha a mesma convicção, não faça isso porque é o que eles querem. É a transferência do poder para os militares. Porque havia uma desconfiança que, uma vez entregue um naco do poder aos militares, esse naco não fosse devolvido. Pelo contrário, houvesse o desencadeamento de uma sequência de fatos, de um efeito cascata que levaria outras instituições ou gente das próprias Forças Armadas a entenderem que eles é que tinham de zelar pelas coisas daquela altura do campeonato, que as coisas tinham saído do controle e que de fato eram eles quem tinham de zelar pelo bem-estar, pela ordem social, né? E aí depois, né, quem sabe o que poderia ter acontecido, né? Poderia ter sido determinada uma GLO, eles tomavam conta das coisas, voltavam para o quartel e a vida seguia, ou não. Essa é a desconfiança do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.